¿Ya está grabando o no? No. Olá, buenos dias, buenas tardes a todos. Llegamos a la tercera sesión virtual sobre las buenas prácticas en los procesos editoriales de las revistas científicas y técnicas de LILAC, ¿no? En este momento ya tenemos muchos conectados aquí y tenemos un invitado bastante especial para hablar sobre un tema que a nosotros que trabajamos, ¿no? Con base de datos, con la edición, con los equipos editoriales, ¿no? Que trabajan con las publicaciones de las revistas científicas que están indexadas en LILAC, cómo nosotros debemos manejar con estos cambios todos que estamos viendo en la comunicación científica y que una de las partes que tenemos ahí como un eje bastante importante son los datos de investigación que son generados, ¿no? Entonces, ¿cómo las revistas científicas están trabajando con esto? ¿Cómo los propios investigadores están trabajando con esto? Y cómo esto puede afectar, ¿no? Todo el proceso todo de comunicación científica que estamos en cambio ahora acompañando, pero también ya con la necesidad de implantar estos cambios en nuestras revistas. Bien, entonces para hablar sobre este tema de los datos de investigación, hemos invitado al doctor Pascal Adventurier, que es profesional de información, ingeniero del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo. Pascal es francés y va a hablar con nosotros en español. Pero si hay alguna duda ahí dentro de del tema, pero también si necesitan que se hable algo o se aclare un poco más por otras dudas, ustedes pueden también escribir ahí en el chat, ¿está bien? Es un tema bastante actual y que ya ha pasado algunas dudas en la sesión virtual pasada, que hemos hablado de reproducibilidad de la investigación. Entonces, creo que la primera sesión, la segunda, ¿no? Porque la primera fue sobre el ecosistema de LILAC. Entonces, hay aquí esta interligación entre estos dos temas y que ya el mes pasado hemos tenido algunas dudas ya relacionadas a datos de investigación. Bien, entonces ya con esta introducción, doy la palabra a Pascal, como me solicitó llamarle, para su presentación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Hola, você estão sim? Sí. Olá, só não vou Olá, sou Pascal Aventurier, sou chefe do Departamento de Informação Científica e Técnica do IRD, el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo. Me desculpo porque mi español no es bueno, pero estaba muy motivado por presentarles este trabajo, así que me hice mi mayor esfuerzo. El IRD defiende un modelo original de cooperación científica equitativa como los países del sur. Una ciencia interdisciplinaria y ciudadana logran de los objetivos de desarrollo sostenible y con una fuerte presencia en el sur de África, pero también en Sudamérica y Asia. El IRD ha hecho de la ciencia abierta una de sus prioridades, en particular de la puesta en común de los datos de investigación. Me siento muy honrado de que LILAC me haya pedido que escriba el capítulo sobre gestión de datos en la guía para editores de revista. También agradezco a mis coautores de Fiocruz, las doctoras Vanessa George y Fatima Marcin, por su colaboración en el capítulo, la profesora Ioannis Marti de la Universidad de La Habana, y Sueli Suga, Angélica de Paula y Juliana Reyes de la LILAC para ter convidado.
Assim que eu vou falar de papel tão importante que desempenham as revistas científicas a la hora de compartilhar os dados da investigação. Do lo que aí se está fazendo e do que hay que ter em conta para pôr em marcha boas práticas de intercâmbio de dados de investigação. Dans os dados de investigação, existem múltiplas definições sobre os dados de investigação. Uma das que mais consegues é adoptada pela OECD. E todo aquele material que ha sido registrado durante a investigação, reconhecido pela comunidade científica e que serve para certificar os resultados da investigação que se realiza. Os dados de investigação devem provenir de uma fonte única. Permiso, professor Pascal. Sim. ¿Tú vas a proyectar tu pantalla? Ah, Aún no está. Estava... Es que no sabía si sim, eu iba a sinto muito. presentar. Ok. Estava falando, sim. Ai. Ahora veo, pero no bueno? está aún proyectado. Não? No, veo, pero no está aún. Creo que hay que pinchar aquí en este icono para la proyección. Como presentación. Ahora veo el mayor con los pequeños, las diapositivas al lado de la izquierda. Entonces creo que hay que presentar. Modo de presentación. Tá. Esto, ahora sí. Gracias. Todo bueno? Sim? Sí, ahora se ve bien. Gracias. Lo siento. Sobre os dados de investigação, existem múltiplas definições sobre os dados de investigação. E todo aquele... a definição é da OECD, e todo o material e os dados podem provenir de uma fonte única. Eles são numéricos, descriptivos ou visuais, e encontram-se em estado bruto ou analisado, podem ser experimentais ou observacionais. Em geral, quando falamos de dados, nos referimos ao conjunto de dados ou outro material suplementário par contraposição às publicações. Então, o intercâmbio de dados é apoiado por muitos atores, não só pelos editores. Esta convergência de incentivos está impulsando o intercâmbio de dados. Estes atores claves são investigadores, instituições, e as principais motivações para compartilhar dados são obter maior visibilidade e reconhecimento a partir das citações que recebemos dos conjuntos de dados que publica, aumentar o impacto dos resultados dos estudos financiados, aumentar as possibilidades de colaborações futuras, cumprir com obrigações que têm como as instituições ou agências de financiação, dar maior credibilidade à sua investigação al aportar evidência que sustenta os resultados científicos e aplicar boas práticas na publicação científica. Pelos governos nacionais devem estimular que se compartem dados de investigação, tenham acesso a material que lhes permita elaborar políticas basadas em evidência e promovem os direitos humanos e a democracia. Agências de desenvolvimento los promovem porque, desta maneira, aumentamos a visibilidade e a reutilização das investigações que elas financiam, elevando seu impacto financeiro e obtendo maior retorno sobre a inversão. Desde o âmbito público, compartilhar dados favorece a transparência de conhecimento mais rápida e promover o compromisso com a ciência e a investigação.
E é o caso das revistas científicas, al incentivar as práticas de compartilhar dados. Obtêm evidência que permite desenrolar melhor esse processo de revisão por pares e favorecendo a reprodutibilidade das investigações. Também, ao promover esta classe de práticas, se podem beneficiar do aumento na citação dos dados que publica. Os estudos mostram que quando os dados do artigo estão disponíveis, aumenta a citação do artigo. Por exemplo, Poyoar e Vision, em seu estudo, falaram que em renômica se observa um aumento de 9%. Também põe color que correspondem ao nível de exigência em geral do leitor. Em naranja é exigência de compartição, azul é estímulo a compartilhar e violeta é exigência de um plano de gestão de dados, que é o documento que descreve como se gestionam e compartilham os dados de um projeto. Então, um exemplo de transparência dos dados, a retractação da revista Lancet sobre o artigo de hidroxicloroquina. O problema eram os dados, porque nenhum dos autores teve acesso ao conjunto de dados completo e não o verificou. Os revisores disseram que o produtor da base de dados Surgisphere poderia não transferir o conjunto de dados completos. Desafortunadamente, esta não é uma nova história para os científicos de dados e ou editoriais acadêmicas, que têm visto muitas retrações devido a precauções como a qualidade, disponibilidade dos dados. He puesto esse exemplo para recordar a importância do acesso aos dados e a qualidade da publicação científica. Então, abrir os dados de investigação, quando falamos de abrir os dados, nos referimos ao caso general, porque há muitas situações em las que não é possível compartilhar os dados. Por exemplo, dados personais, dados privados sem consentimento prévio, dados de seguridade pública. A União Europeia utiliza a fórmula aberto tanto que se pueda, cerrado todo lo que sea necessário. Existem muitas exceções, pero inclusão quando o acesso aos dados de investigação é restringido. A menudo é possível ser publicada sua descrição, os metadados. Também é possível dar acesso a determinados investigadores segundo acordos definidos. E no contexto da publicação científica, os revisores devem ter acesso aos dados. A revista New England Journal of Medicine, por exemplo, ha escrito um capítulo sobre os dados em suas instruções para os autores. Em los lugares apropriados do manuscrito, proporciona os seguintes elementos se é aplicável. Uma declaração de que o protocolo de investigação foi aprovado por el Comité Institucional de Revisión ou os comitês de ética pertinentes. Todos os participantes humanos terão seu conhecimento informado por escrito. Informações sobre onde estão dispositos os dados, ensaios clínicos e microarrays, e indique a identidade de quienes analisarão os dados. Os ensaios clínicos têm regras do Comitê Internacional de Editores de Revistas Científicas. E os manuscritos apresentados às revistas que informam dos resultados dos ensaios clínicos devem incluir uma declaração de disponibilidade de dados. Os ensaios clínicos que começaram a escrever participantes a partir do 1º de janeiro de 2019 devem incluir uma declaração e um plano de registro de dados no repositório do ensaio.
La declaração de disponibilidade de dados é muito importante. Aqui tem um exemplo do artigo do Nature Medicine como informação importante sobre a declaração de disponibilidade de dados. Os dados de sequenciação de ADN e ARN são depositados em um sítio aprovado, aqui European Genome Phenome Archive, se podrão à disposição previa solitude razonável para seu uso acadêmico e com a aprovação do autor correspondente do Instituto do Câncer de la Holanda, como acordo firmado. Como se compartem os dados? Os dados podem compartilhar-se de várias maneiras. Em el artículo ou em um arquivo vinculado ao artículo, como material adicional, pero também pode deportizar-se em um repositório de dados de acesso aberto. Nesse caso, o artículo contém enlace aos dados. Outra forma de compartilhar os dados é ao publicar artigos de dados, data paper, que é uma publicação científica revisada por pares que descreve com precisão um conjunto de dados para informar a comunidade científica de sua existência, suas modalidades e seus potenciais de reutilização. Pode aparecer uma revista de dados, Data Journal, uma secção especial em uma revista que inclui outros tipos de artigos. Há mais de 150 revistas que aceitam artigos de dados. O conjunto de dados suele estar em um repositório de dados, em um repositório de acesso aberto, e o enlace se inclui em artigo de dados. Aqui é um esquema de citação de dados em forma de diagrama, a cita dos dados em los artículos. Vemos que esse diagrama se adapta à interpretação por as máquinas e a função do sítio do editor à direita e do repositório de dados à esquerda. Usando os identificadores, o PID e identificadores persistentes, e as letras A, B e C mostram os enlaces entre os metadados do artigo e os do conjunto de dados. Exemplo na revista PNAS, artigo de Harvard, o repositório de Harvard, se pode ver a página de descrição do conjunto de dados do artigo. Aqui o identificador DOI do artigo. Isto é os conjuntos de dados do artigo. No repositório de Harvard, pode ver as páginas de descrição do conjunto de dados, com a descrição do conjunto de dados para a citação, a assignação de DOI diferente ao do artigo, as métricas de uso, número de descarga, aqui 63, e os ficheiros para sua descarga. Então, a função dos repositórios de dados tem mais de 13.000 repositórios de dados registrados de diferentes tipos: temático, institucional, nacional, general, editorial. Os repositórios oferecem funcionalidades para gestionar melhor os dados segundo os princípios FAIR: curação de dados, esquema de metadados, assignação de DOI. Entre as características mais comuns dos repositórios de dados se podem mencionar envio de los metadados a datasite,
conservação de dados e metadados, flujo de trabalho para a publicação de dados, organização em coleções e, muito importante para os editores, la mayoría de ellos tienen la capacidad de gestionar el enlace durante el proceso de revisión del artículo. No todos los repositorios son iguales. Algunos tienen una mejor reputación en una determinada disciplina, un modelo organizativo más sostenible. Las revistas incluyen una lista de repositorios en sus políticas. A menudo confían en la certificación Core Trust Seal, un mecanismo de autoevaluación del repositorio que ayuda a hacerlo un repositorio de confianza. Entonces, los repositorios de datos, según los principios FAIR, encontrable, accesible, interoperable y reutilizable en español, ellos tienen como objetivo mejorar la gestión de los datos. Cada una de las 4 letras agrupa prácticas para mejorar la calidad de los datos o metadatos. Podemos recordar una descripción detallada del contenido con metadatos, formato de datos normalizados, la atribución de un identificador, o DOI, las licencias que permiten la reutilización, como las 6 licencias Creative Commons. Entre ellas, las más usadas son CC BY, reutilización libre, pero citando la fuente, y CC BY NC, misma condición, pero solo por uso no comercial. El sitio fairsharing.org consolida las políticas de los editores y revistas sobre los repositorios que exigen que se utilicen. Aquí he seleccionado la revista Lancet. Esta columna muestra la lista de los repositorios autorizados. Y la tercera columna muestra las políticas de los otros editores. Tiene también una columna que muestra los formatos permitidos para los datos. Un estudo realizado por Thales Socher e Ziderman em 2020 demonstrou que as revistas biomédicas lideram a tendência a compartilhar os dados e que das 150 revistas de saúde e biomedicina analisadas, el 13% tem uma política firme de dados, el 4% tem uma política firme de ensaios clínicos solamente, não todos os dados. El 29% tinha uma recomendação, pero não uma obrigação. E el 54% não mencionou nenhuma opção de compartilhar. Não obstante, os distintos estudos, el sitio fairsharing.org ou os sítios das principais editoras propõem políticas estándar para suas revistas. O exemplo da Springer Nature, que tem 4 tipos de políticas de dados. Las de tipo 1 se fomentan el artículo y la citación de dados. Mientras en las de tipo 2 se fomenta el intercambio de dados y las evidencias de dados. En las de tipo 3 se fomenta el intercambio de dados y es un requisito la declaración de su disponibilidad. Y como podemos observar en tipo 4, es el menos frecuente de todos, y en él es característico que son requisitos el intercambio de dados, las evidencias del intercambio de dados y la revisión por pares de los dados.
Então, vou falar sobre o efeito da obrigação de apresentar dados. Quando a revista requer a declaração de disponibilidade de dados de maneira obrigatória, se observa incremento significativo no número de artículos com dados de investigação disponíveis. E nas imagens que les comparto las flechas rojas, indicam o ano em que começa a ser obrigatório a declaração de disponibilidade de dados nas revistas BMC, PLOS e PLOS ONE. Mientras, a flecha amarilla indica a flecha em que se começou a fomentar. O autor Colavisa e colaboradores desenvolveram estudo sobre a declaração de disponibilidade de dados nos artículos de BMC e PLOS e os classificaram em quatro categorias. No DAS, sem declaração de disponibilidade de dados. Categoria 1, dados disponíveis à solicitude. Categoria 2, dados disponíveis como artículo e ficheiros suplementares. E categoria 3, como enlace ou dados depositados em repositório público. A maior diferença se observa em que para BMC, el 60% de los artículos se encontra na categoria dados disponíveis à solicitude. Mientras para PLOS, el 65% se encontra na categoria dados disponíveis como artículo e seus ficheiros suplementários. Al decir de los investigadores del estudio, este compartimento se explica a partir de las diferencias entre las recomendaciones que se ofrecen a los autores. Generalmente, los autores usan como patrón o copian en sus manuscritos los ejemplos que los editores ofrecen como ejemplo y las instrucciones a los autores. Esto es una alerta. Si como editores de revista interesa promover el depósito de datos en repositorios, entonces debemos considerarlo en las políticas editoriales y en las instrucciones a los autores. Então, política editorial sobre dados, os elementos fundamentais. O autor Jirnak Zikiewicz e colaboradores, em 2020, em seu trabalho sobre diferentes políticas editoriais, identificou 14 características que poderiam incluir-se em uma política de dados. De las 14 características, estas são as que me parecem mais importantes e que os editores devem considerar a elaborar suas políticas de dados. Definição e excepções descreve os tipos de dados que formam parte da política editorial. Embargo, se o embargo é definido antes de compartilhar os dados. Material suplementário, se se accepta como compartilhar os dados. Repositório de dados, seleção, lista de seleção. E muito importante, suporte para investigadores e autores. Isto é muito importante, porque os investigadores têm muito pouco conhecimentos em gestão de dados. Uma declaração da disponibilidade de dados e a ser obrigatório el compartilhar os dados topo los tipos não. En conclusiones, el intercambio de datos impulsado por los editores no es una práctica generalizada, pero está en constante evolución. Los editores tienen un papel importante para apoyar la divulgación de los datos en el contexto de la ciencia abierta. Hay investigaciones y logros sobre los que construir su propia política
que lhes oferecem exemplo de boas práticas. E as editorias devem oferecer suporte aos investigadores, devem disponer de tempo e habilidades para responder às perguntas dos autores. E é uma boa prática editorial reconhecer a importância do repositório de dados para preservar, disponibilizar em formatos normalizados e favorecer a reutilização dos dados de investigação. Quero terminar minha apresentação invitando-los a ler nosso capítulo da guia Buenas Práticas Editoriales, dados de investigação, que pronto estará disponível. Muchas gracias. Muchas gracias, Pascal, por la presentación. Fue bastante, como diría, aclaró muchos puntos sobre el rol que tenemos acerca de los datos. En este momento, abro ahí para las preguntas de los participantes o los que quieren hacer las preguntas por micrófono, por favor, pongan sus manos arriba para que podamos ver aquí la cola. Y también a los que prefieren, pueden también escribir su pregunta o duda en el chat, ¿ok? Yo me gustaría aprovechar la oportunidad para hacer una pregunta sobre cuáles serían, por ejemplo, repositorios de datos que serían recomendados pensando en las cuestiones de ciencia abierta, de dejar estos datos de investigación abiertos a los investigadores, ¿no? A otros investigadores que quieran hacer reuso de estos datos. ¿Se puede recomendar alguno? Tem muitos, porque tem mais de 3.000. Isto é, então eu falei dos critérios para selecionar, mas tem muito. O exemplo pode ser o DRIAD. Em saúde, tem o ensaio clínicos, tem o clinicaltrials.gov, graças Maria Helena. E tem muitos que são importantes. Falei sobre racefreedata.org, que é repertório dos repositórios. Que é isso? Repertório. E lá tem todo, é importante selecionar que está bem, que é muito importante para as comunidades científicas. Então, falar com comunidade, como os investigadores, qual é o repositório que eles usam. Ou olhar o selo Core Trust Seal, que é muito importante para selecionar o repositório. Perdóname, yo estaba aquí pensando. Se podría, por ejemplo, si pensamos en los repositorios institucionales, hay varias instituciones que ya están depositando sus datos de investigación en los repositorios institucionales. ¿Esta sería una buena práctica, según lo que... Sim, seria uma boa prática. O problema é que as revistas têm listas de repositórios. Por exemplo, o Nature, eles têm mais de 120 repositórios recomendados. Se os investigadores querem
depositar em outro repositório, eles têm que conversar com a revista, com a revista, perguntar à revista se há a autorização de depositar em outro repositório. Mas lá, os repositórios institucionais, em geral, são bons, é uma boa prática. Sim. Gracias. Hay algunas preguntas aquí ya en el chat, déjame ver, de María Elina Serra. Para los estudios de investigación con sujetos humanos, los registros como clinicaltrials.gov funcionarían como repositorios o no se consideran como tal? Só para os ensaios clínicos, sim, são considerados como repositórios. Cada revistas ou editores, eles vão escrever a política de dados, e poder escrever dentro das políticas, repositórios recomendados para todo tipo de dados, para ensaios clínicos, etc. É interessante porque cada revista pode escrever a sua própria política. Ok, gracias. Pregunta de Raquelina Alguel Pineda. En su experiencia, ¿cómo ha sido la incorporación de políticas para compartir los datos en las revistas de América Latina? Não sei muito sobre o contexto nas Américas Latinas, mas creio que não há muito iniciativa para compartilhar os dados. O capítulo estava investigando, investiguei e investigado, exemplo, nas Américas Latinas, mas pero não vi muitas iniciativas. Talvez você, talvez a assistência conhece melhor do que Ok. Otra pregunta aquí de Monitor 7, Honduras. ¿Se podría ampliar sobre los artículos de datos? São artículos de dados é artículo científico que descreve o conjunto de dados. Quais são as variáveis, quais são a utilização, como foi hecho os dados, como usá-los, é uma ajuda muito importante para os outros investigadores ler o data paper, artigo del dado, e entender melhor como usá-los. Porque cada investigador pode acessar se os investigadores podem acessar os dados dos outros, às vezes é muito difícil entender como usá-los. E o artículo de dados ajuda muito. Gracias. Me gustaría pasar la palabra para Juliana Reis, que está ahí con su mano arriba. Dale, Juliana. Bom, obrigada pela oportunidade. Eu queria fazer um comentário, desculpa falar em português, mas tanto os registros de ensaios clínicos quanto os registros de revisão sistemática não são repositórios de dados, são repositórios de protocolo. Então, é importante fazer essa diferenciação, porque dentro das políticas editoriais, nós solicitamos que
que os autores façam os registros nesses, tanto de registro de ensaio clínico como registro de revisão. Mas eles não são repositórios de dados abertos. Não são abertos, não. Uhum. Mas a organização é como um repositório, mas sim. Muito obrigado pela intervenção. Muchas gracias. Estou lendo o chat. Estou. Sí, sí, perdón, yo estaba con el micrófono cerrado. Gracias, Juliana. Se me olvidó aquí abrir el micrófono. Entonces, solo para repetir aquí en español, lo que Juliana habló es que el ensayosclínicos.gov, ¿no? Es para el registro y donde queda el registro del protocolo del ensayo clínico, pero el depósito de los datos que fueron obtenidos, ¿no? En esta investigación quedan en un repositorio ahí específico. Ok, creo que es esto aquí. Hay otra mano aquí arriba, María Angélica Arzuado, déjame ver, Arzuaga, por favor, dale, ya está con el micrófono abierto. Buenos días, disculpen no mostrar la cámara, muchísimas gracias. Yo estoy desde Colombia. Muchas gracias por la invitación y por la conferencia. Mi pregunta está relacionada con las investigaciones cualitativas en las cuales solemos hacer entrevistas a los participantes. También hago parte de un comité de ética en investigación y tenemos mucho cuidado con los datos de los participantes. Entonces, se hacen entrevistas y pues el investigador se compromete a tener confidencialidad con respecto a esa entrevista y no sé qué tanto en las publicaciones de artículos de investigaciones cualitativas se publiquen, por ejemplo, las entrevistas de los participantes, porque ya eso sí tiene unas implicaciones éticas, tiene que ver con los aspectos de confidencialidad que, digamos, se pacta entre el investigador y el participante. Y dejar datos, digamos, sobre la vida o de un participante, afecta, digamos, puede tener implicaciones en el participante inclusive. Es sobre eso mi inquietud. ¿Qué tanto en las publicaciones se utiliza publicar datos en investigaciones cualitativas? Probablemente los comités de ética en investigación quizás no estén muy de acuerdo con ese tipo de prácticas. Gracias. Sí, é muito interessante. Sobre dados qualitativos, os dados personais, tem a possibilidade de anonimização de dados. E a degradação dos dados para colocar público, para disponibilizar, mas às vezes não é tão interessante porque os investigadores precisam de todos os detalhes e isso às vezes é muito difícil. A solução pode ser fazer um acordo, disponibilização de dados só para os investigadores que estão envolvidos na pesquisa, mas não disponibilizar tudo. Isso é um assunto muito importante e falado sobre abrir todo quando é possível, mas fechar quando precisa ser necessário. Hein? Muchas gracias.
Mas é um trabalho muito amplo e não posso responder para todos os casos. Não sei se eu respondi. Sí, está bien, está bien. O sea, ¿Está que bien? podría quedar a discreción de los investigadores qué aspectos publicar y cuáles otros dejar de manera, digamos, reservada. Ok. Hay aquí una pregunta de Andrea. ¿Cuáles serían los primeros pasos para dar como editores? Los más fáciles, según ella, para facilitar los datos abiertos en una revista. Muito obrigado. Muchas gracias. Muchas gracias. Os primeiros passos do meu ponto seria abrir, fomentar os depósitos de dados em um repositório e fazer obrigatório a disponibilidade, a declaração de disponibilidade de dados. Porque essa declaração de disponibilidade é muito importante, porque ele não é obrigatório, mas é obrigatório descrever porque os dados não são abertos, e se é abertos ou meio abertos sobre com autorização, escrevê-los nessa parte nessa declaração. Penso que é muito importante começar por isso. No artigo do Jan Reneski, ele analisa 14 características e coloca eles em seis tipos de políticas. Então, penso que é um trabalho muito importante para começar a escrever uma política, escrever uma política. Pessoal, Gracias. Hay aquí una otra pregunta. En los datos publicados, ¿se debe citar dónde están depositados los datos? Sim, sim, deve citar os conjuntos de dados, mas também é possível citar o artigo. Depende se os investigadores usam só os dados ou usam os artigos. Então, a citação do conjunto de dados é possível, mas as práticas são mais citar o artigo de investigação. Mas o artigo de investigação também tem enlace como o conjunto de dados. Mas é uma boa pergunta, porque os investigadores são muito importante a citação do artigo, e a citação de dados não é tão importante nesse momento. Gracias. Hay una pregunta aquí de Alejandro Lozano, de la revista Método. Muy buena la conferencia. Una pregunta, es decir, tener un repositorio institucional con los datos de las investigaciones sería válido para una buena práctica editorial?
Penso que sim. Na minha instituição, organização IRD, temos repositório institucional. Mas, pero los investigadores del IRD pueden escolher entre todos os repositórios. Não tem obrigação de depositar os dados em repositório del IRD. Eu penso que o mais importante é seguir as recomendações das revistas. Mas é possível, se os repositórios de dados da universidade, por exemplo, está aberto, depositar-los em este repositório. Penso que é muito difícil a obrigação de depositar os dados em repositório da universidade, por exemplo. Porque já tem 3.000 repositórios. Tem. Aqueles que são excelentes, que têm reputação, o que é possível fazer é colocar os dados em repositório temático, por exemplo, e colocar os metadados em repositório da instituição. Assim, para fazer a ligação entre o lugar onde os dados são depositados e os repositórios institucionais. Gracias. Solo antes de prosseguir, me gustaría que déjame ver aquí, los usuarios que están con ASP y, déjame ver aquí, Guest. Hay dos personas que no se identificaron. ASP y Guest. Coordinador de visibilidad y expositor Temuco 07. Sí, porque ahí, no sé si ustedes saben, pero Angélica ha incluido aquí en el chat la lista de presencia de la sesión de hoy. Como ustedes saben, siempre aquí tenemos esta lista de presencia, entonces pedimos que ustedes se identifiquen y que nos envíen aquí si ya señalaron, ¿no?, esta lista de presencia, ¿está bien? Déjame ver, me parece que hemos contestado aquí, déjame ver si hay más. Creo que se contestaron las preguntas. Yo estoy aquí revisando el chat. Están comentando aquí quién son las personas. Gracias. Gracias. Yo creo que hemos contestado. Pero meu espanhol, hein? Quedó excelente. Gracias. Déjame ver aquí. Yo creo que hemos contestado, ¿no?, las preguntas. Entonces, yo voy a leer un comentario de María de Fátima Moreira Martins Correia. Pascal, felicitaciones por su excelente charla. Muchas gracias por la oportunidad de aprender de este súper profesional. Eres una inspiración. Bien. Muchas gracias. Fátima, ¿tú quieres hablar un comentario? Pero la Fátima es coautora del capítulo y es una especialista también. Bien, hay aquí una pregunta. Estamos en los minutos finales, entonces si ustedes quieren hacer preguntas, hay 6 minutos. Ana Ximena Cano. ¿Qué pasa cuando desde las editoriales no permiten, como en artículos, por ejemplo, o
informam a los investigadores, subirlos a repositórios institucionais? O que podemos fazer para melhorar desde DRI, que é repositórios institucionais, com as editoriais? Eu penso que é importante perguntar os critérios de seleção dos repositórios na revista, porque não vejo, já não vejo critérios para não incluir um repositório de institucionais. Mas como é hablado, o domínio está novo, e esta pergunta também nós lo temos. Ok, então, creio que há aqui um último comentário de Raqueline Algel. Estas práticas de compartilhar dados, al igual que outras práticas em investigação e publicação, se fundamentam em valores e princípios da integridade científica, pero também requerem governança e regulação. É um comentário. Sim. Sim, cada dos repositórios tem uma função de publicação, e não está feito, está controlado. É muito importante controlar as publicações dos dados. Sim. Bien, como Pascal ha dicho, vamos a tener también un capítulo que él, María de Fátima Moreira y también Vanessa, ¿no? Son los autores y donde ustedes van a poder conocer con más detalles este tema de datos de investigación. Nosotros hemos visto que este es un tema que interesa bastante a la red porque tuvimos muchas conexiones en esta sesión y creo que es el paso inicial ahora, ¿no? Para que todos los editores LILACs puedan también integrar estas orientaciones en la política editorial, también en las instrucciones a los autores. Me gustaría agradecer muchísimo a Pascal. Muchas gracias por todos. Por la excelente presentación que creo que quedó bastante más claro, ¿no? Todo lo que nosotros debemos hacer y seguimos en contacto. También ya pido con antelación su apoyo para si tenemos dudas, ¿no? Para sacar contigo también y con los colegas ahí que te ayudan en este tema. Entonces, te apoyan, ¿no? En este tema. Entonces, creo que es esto por hoy. Me gustaría agradecer muchísimo a todos que están aquí en línea con nosotros, en especial Juliana, Angélica, Laís, Amilson, ¿no? Que siempre están con nosotros en las sesiones virtuales, en la gestión de todas las cuestiones aquí de la sesión virtual. Y muchísimas gracias, profesor Pascal, por la presentación de hoy. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima sesión. Déjame ver aquí la fecha. No se olviden, yo sé que está ahí en la agenda de ustedes, pero el 16 de junio vamos a hablar de derechos de autor con doctor Enrique Muriel de la Universidad Federal de Santa Catarina. Entonces, si ustedes quieren acceder a los temas anteriores de reproducibilidad de la investigación, de los datos, reproducibilidad de la investigación y la presentación de hoy, que es sobre datos de investigación, todas estas presentaciones van a estar disponibles en la página de las sesiones virtuales. No solo la grabación en video, pero también la presentación que fue hecha aquí por los ponentes. ¿Está bien? A los que aún nos señalaron su presencia, por favor, está aquí en el chat también
para que puedan hacer esto en este momento. Cuando cerramos la sesión virtual, también cerramos la lista de presencia, ¿está bien? Entonces, no se olviden de señalar ahorita su presencia en la sesión virtual. La tarea, nosotros vamos a enviar a ustedes el enlace enseguida para que ustedes puedan contestar ahí las preguntas que están en la tarea de la sesión de hoy. Bien, ahora pido a todos que abran sus cámaras para que podamos sacar una foto bien linda con todos ustedes. En este momento aún tenemos más, tenemos 90 y tantas personas, pero yo vi que pasó muchísimo de 130 por ahí más, no sé, no he contado mucho, pero por lo que he visto, habían muchísimas personas en línea con nosotros. ¿Bien? ¡Ay, qué lindos! Un gusto ver a ustedes. Entonces, sonrisa para la foto. He sacado una, pido a ustedes, Laís, Angélica, si pueden también sacar otras fotos. He sacado una y para cerrar, muchísimas gracias a todos ustedes por la disponibilidad de estar con nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima sesión. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Gracias, Pascal. Muchísimas gracias.